Olá, irmãos queridos do SEAC. Esperamos que todos estejam muito bem. Que a paz de Jesus possa nos envolver neste momento de reflexões. A mensagem que nós trazemos esta semana é em torno da afirmação do apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, em que ele diz: "Tudo posso, mas nem tudo me convém." Esta frase nos traz profundas reflexões a respeito de 3 temas principais. A primeira delas é sobre as nossas escolhas. Depois, nesta mesma frase, ele está falando sobre sofrimentos atuais. E a terceira reflexão é sobre as possibilidades que nós temos de crescimento espiritual aqui neste momento, nesta reencarnação. No Evangelho segundo o Espiritismo, esta mesma noção aparece como ação e reação, plantio e colheita. Vamos então primeiramente falar sobre escolhas. Quando Paulo está falando tudo posso, significa que nós realmente podemos escolher cada uma de nossas ações. Só que as escolhas devem estar conectadas ao nosso sentimento de responsabilidade. Quando fazemos escolhas que são boas para nós, mas que podem não ser tão boas para aqueles que estão ao nosso redor ou para a humanidade, nós temos que estar cientes de que essa escolha trará consequências. Pensando no nosso dia a dia, nós poderíamos, por exemplo, escolher beber muito uma bebida alcoólica, ficar completamente bêbados, encher a cara, como se diz. Isto seria uma escolha, mas a ressaca e a dor que vem no dia seguinte é a consequência. Este exemplo tão simples nos ajuda a visualizar o que é escolha e o que é consequência. Já o segundo ensinamento que esta frase traz para a meditação é sobre a questão dos sofrimentos atuais. Todos os sofrimentos atuais são o resultado das escolhas que fizemos no passado. E é por isso que todos os sofrimentos, na verdade, são oportunidades de corrigir algum escorregão, alguma escolha que fizemos erroneamente. Nesta questão do sofrimento, temos que tomar bastante cuidado na interpretação, porque ainda é muito forte em nós a noção de castigo. Nós aprendemos pelas tradições religiosas a que tivemos acesso até este momento que Deus é um ser superior, bom e justo, mas vingativo. A noção de justiça divina que nós temos ainda é muito mundana, ainda é muito materializada. Nós imaginamos que Deus está lá com um caderninho, anotando tudo o que fizemos de errado, o que fizemos de correto, o que fizemos de bom e o que fizemos de mal. Aí, quando o saldo é negativo, nós imaginamos que merecemos e receberemos um castigo. Já quando o saldo é positivo, nós receberemos uma recompensa. Essa noção de um juiz externo que está olhando as nossas ações, mesmo entre as pessoas que se dizem sem religião, ainda é muito profunda, ainda está muito arraigada. Porque isto vem de um passado em que a nossa tradição sempre foi de olho por olho e dente por dente. E essa noção de castigo, ela é bastante perigosa para o nosso entendimento. Vamos pensar por quê? Uma pessoa que errou muito, que fez uma coisa muito escabrosa, ela pode achar que não tem mais remissão. Ela pode achar que está condenada por causa desse erro que foi muito grande e que para um erro tão grande não existe perdão. E aí não ter forças para recomeçar. Neste sentido, a doutrina espírita nos traz valiosa contribuição para repensar esse entendimento. Deus não castiga. Quando nós saímos da linha e fazemos alguma coisa que é errada, em algum momento a nossa própria consciência é que vai nos chamar ao reajuste. O juiz de todas as situações é a nossa própria consciência. Às vezes, essa consciência vai nos chamar para o reajuste imediatamente. A gente faz e já percebe que fez errado. Às vezes no final da tarde, outras vezes daqui a 15 dias, às vezes em alguns anos e algumas vezes somente numa próxima reencarnação, quando tivermos maior entendimento sobre as leis da vida.
Para isso, para que haja justiça, existem mecanismos universais e leis perfeitas e imutáveis. Leis que nos trazem possibilidades de reajuste e resgate quando a nossa consciência percebe que não está bem, que precisa corrigir alguma coisa. O próprio universo nos trará oportunidades na direção da correção daquilo que nós fizemos de errado. E isso é muito bom, porque Deus é tão bom, tão infinitamente bom, que nos dá oportunidades para que lá no futuro, quando nós formos espíritos perfeitos e olharmos para o nosso passado, nós não teremos mais a culpa, porque cada um de nossos erros, cada um dos erros que nós tivermos cometido, já teremos tido a oportunidade de ter acertado. E nós não precisamos, então, carregar uma culpa de tal maneira que ela nos impeça de prosseguir. E aí vem a terceira mensagem desta frase do Paulo, que é sobre as oportunidades. Quando ele fala, tudo posso, mas nem tudo me convém, ele está falando sobre oportunidades também. Nós escolhemos corretamente e oportunizamos o nosso crescimento espiritual. Damos ao nosso espírito a possibilidade de fazer melhor desta vez, de fazer melhores escolhas e, portanto, de ter muito mais felicidade no futuro. E neste sentido também o Espiritismo nos ajuda muito porque nos esclarece. E uma vez que a gente entenda o mecanismo das coisas, nós temos o conhecimento para não cairmos em tentações, para evitar aquilo que é errado. Chico Xavier nos trouxe um ensinamento muito precioso. Ele diz assim: nós não podemos mudar o presente, porque o presente é consequência daquilo que nós já fizemos no passado, e isso não pode ser mudado. Mas podemos fazer um futuro melhor através das escolhas que fazemos hoje. Portanto, meus irmãos, a pergunta que devemos levar desta reflexão não é se eu posso ou não fazer alguma coisa, mas sim se me convém. Quais escolhas eu poderia fazer hoje para evitar o sofrimento amanhã e trazer maiores oportunidades de crescimento espiritual para o futuro? Vamos refletir então nestas 3 mensagens fortes que existem nesta frase: escolhas, consequências e oportunidade. Vamos fazer um futuro melhor para nós e para toda a humanidade, para todos aqueles que estão ao nosso redor, começando pela nossa casa, nosso trabalho, na rua, até que um dia estaremos fazendo bem para toda a humanidade. Esta é a meditação que tínhamos para trazer nesta semana. Desejamos que Deus abençoe a todos neste feriado de Carnaval, que possamos fazer as melhores escolhas possíveis a cada momento, que Jesus abençoe a todos, que assim seja.